Núcleo Mirada, ele surgiu em 2010, quando a gente era um grupo que trabalhava com o Luiz Bongiovanni, um grupo de pessoas, e a gente pegou uma residência na Casa das Caldeiras. A gente começou a entrar nesse processo de criação a partir dessa relação com o espaço, mas também com as coisas que aconteciam dentro daquele espaço, né? Porque era um espaço de eventos, então às vezes você chegava lá e tinha um casamento montado. Aí outro dia sumiu tudo, era um bar mitzvah. E aí acabava tudo, era uma balada voodoo hop. Então esses elementos que fazem parte do contexto, né, que a gente vive, as celebrações, eles começaram a compor o nosso processo de criação naquele momento, né. Com essa experiência, com esse processo, depois a gente começou a sair desse espaço e ir para a cidade, a experimentar algumas coisas dentro do espaço urbano, né. O desdobramento desse trabalho que foi o Cala, a gente retoma essa relação dos estudos sobre o silêncio, mas a partir da relação com algumas coisas que a gente levava para a cidade para trazer como material. Então a gente criou uns procedimentos, por exemplo, de levar uma máquina de escrever para a cidade, para a praça, com uma frase inicial, em que a gente deixava aberto para as pessoas, né, sentarem e darem continuidade a essa frase. E aí elas chegavam, e era muito curioso de ver a relação que acontecia, porque as pessoas chegavam, sentavam e elas criavam imediatamente uma bolha naquele espaço, né? Eu sinto que o trabalho do grupo que a gente desenvolve, ele é muito da relação do coletivo, assim, a gente não tem um diretor, os processos são muito discutidos, né? Às vezes a gente vai encontrando umas estratégias a gente vai experimentar algumas estruturas de improviso, coloca uma câmera, fica filmando, trabalha, senta, assiste todo mundo, pontua coisas, discute, volta para experimentar. Algumas coisas a gente vai trazendo vai compondo mesmo como estrutura coreográfica, outras a gente identifica qualidades e entra no estudo, na improvisação mesmo, né, de como a gente acessa aquele corpo que foi encontrado na experiência. No Fomento, o que a gente fez? A gente pegou algumas estruturas, umas matrizes desse trabalho foram 5 matrizes do espetáculo e outras 2, aliás 6 do espetáculo e uma outra que a gente criou a partir das coisas que aconteceram, que a gente levou para algum espaço da cidade que a gente identificava como um espaço potente para aquela estrutura corporal e convidou um artista de uma outra linguagem que tivesse alguma relação com um desses materiais. Teve um momento que foi um momento paralelo que a gente chamou de rede de transdução, que foi a primeira experimentação que aconteceu na Casa Tombada, que a gente convidou todos os artistas que participaram, foram 13 ao todo, e criamos nós e mais 10, né? E criamos uma rede de investigação simultânea. Então eu criava a partir do que você produzia a partir do que o outro estava produzindo e o outro produzia a partir do que o outro estava produzindo, e a gente ocupou a Casa Tombada, todos os cômodos, isso ficou acontecendo por 2 horas. Quando a gente se debruça sobre os materiais que eles produziram, a gente começa a criar esses procedimentos de investigação, a gente criou um roteiro e ocupamos a casa por 24 horas cumprindo esses roteiros, né? Então, desde ações bem cotidianas até estudos de movimento, até trazer os desenhos e projetar, estudar as formas de relação com aquele desenho. Tiveram umas experiências que vieram também da relação com as oficinas, porque a gente fez várias oficinas abertas com professores convidados, e aí isso acabou entrando também, porque acho que o processo ele é maior do que o que a gente domina, né? Nessa experiência a gente convidou 2 artistas que são cinegrafistas. Eles eles foram filmando e eles criaram um trabalho deles, né? A gente não interferiu na direção da produção desse vídeo, porque essa experiência que a gente trouxe, ela tem um caráter muito da autonomia de cada pessoa que está envolvida. A gente não está interessado em
em direcionar ou conduzir o olhar do outro, mas como você entra em diálogo com o que o outro te traz e aquilo te modifica, você cria a partir do que aquilo te modifica e coloca de volta e é esse processo de elaboração, assim, né? Esse vídeo que a gente vai levar para o Fomento, ele é esse resultado que os meninos fizeram. Então, talvez seja um trabalho deles, né? Não sei, é nosso, mas é deles também, é muito o olhar deles sobre aquilo que aconteceu, aquela experiência que aconteceu. No dia que a gente vai fazer a apresentação do vídeo, a gente vai fazer uma das ações que a gente fez, que a gente chama Ostrossauro, que é uma travessia. Então, a gente vai atravessar a galeria. Esse momento o Ostrossauro, ele vem do Cala, e quando a gente fez ele aqui na cidade, a gente fez a travessia do viaduto do Santa Ifigênia. É um corpo de 3 pessoas que vai se modificando, ele tem uma estrutura cíclica, ele é um corpo em looping, a gente brinca assim, é um corpo em looping, e o que determina, um corpo de 3, né, em looping, que o que determina a relação do tempo é o espaço. Eu acho a mostra muito importante porque ela cria um panorama de coisas que estão sendo pesquisadas em dança, né, dentro desse universo que é São Paulo, que é um universo monstro, né? Eu acho que você conseguir criar um evento onde é possível você ter um mínimo, né, porque é uma pincelada, a gente não vai conseguir nunca ter ter a dimensão de tudo que acontece. Mas eu acho muito importante para a gente conseguir ter esse panorama, e eu acho que é um lugar que as pessoas de repente podem ver o que está sendo produzido a partir desse dinheiro que vem, né, que fomenta esse tipo de pesquisa, que abre as possibilidades de olhar, de perspectiva.